Obrigado, amigo Zé Carneiro. Boa tarde a todos e a todas presentes. Câmara Municipal de Feira de Santana, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no uso de suas atribuições, na conformidade do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, vem convidar senhoras, senhores e vereadores, associações, sindicatos e o povo em geral para participar de uma audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização na próxima segunda-feira, 25 de maio de 2015, às 15 horas, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, localizada na Rua Visconde do Rio Branco, 122, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente à primeira etapa do quadrimestre de 2015, Gabinete da Presidência, 20 de maio de 2015, vereador Reinaldo Miranda Filho. Declaro aberta a audiência pública. Na condição de presidente da comissão, registro as presenças do vereador José Carneiro, líder do governo, vereador Pablo Roberto, vereador vice-presidente da comissão Edivaldo Lima, secretário, convido o nosso amigo secretário Expedito Eloy à mesa, o senhor Anilton também convido à mesa, saúdo os demais membros da secretaria aqui presentes, diretoria, chefias que acompanham, funcionários, imprensa de Feira de Santana, que ali marca a presença aí, registrando a presença da imprensa. Vereador Edivaldo Lima, quer fazer? Convido Vossa Excelência para vir fazer parte da mesa, sentar ao lado, por favor. Tem o microfone, quando chegar a vez de Vossa Excelência fazer os seus questionamentos, sem dúvida vai ter a inscrição, vai ter o tempo. Tudo bem, então eu espero o vereador Pablo chegar. Dando início ao nosso trabalho, com a palavra, o secretário Expedito Eloy. Boa tarde, vereador Carlito Peixe. Boa tarde, vereador. Boa tarde, melhorou. Boa tarde, vereador Carlito Peixe. Muito digno, presidente da Comissão de Finanças. Boa tarde, nobre vereador Edivaldo Lima, componente da comissão. Saudar o nobre vereador José Carneiro, líder do governo municipal. Conforme o próprio presidente da comissão já mencionou, nossa presença tem como propósito cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, cada quadrimestre, informar os senhores, informar a sociedade o comportamento do município no que se refere às suas receitas, ao que efetivamente foi arrecadado e ao que efetivamente foi gasto. Em síntese, este é o propósito, este é o objetivo. Vamos procurar ser mais sucinto, considerando principalmente que nós vamos estabelecer os números dos primeiros quatro meses. E, normalmente, a apresentação do primeiro quadrimestre ela é naturalmente mais resumida, mais sucinta, portanto, vou ser mais objetivo e vou procurar
cansar menos. O pessoal tem me dito que eu tenho, às vezes, até sido prolixo na apresentação, não vai ser o caso hoje. Observem que a gente começa, é sempre oportuno a gente, quando falar na receita tributária, a gente deixar claro, e isso não tem sido diferente com relação às últimas apresentações, que as ações do município, elas incidem basicamente na receita tributária, né? Ou seja, a receita própria do município. Para quem não sabe, a receita própria do município, ela consiste no acompanhamento e na arrecadação. Eu vou dar até por ordem de grandeza, né, por ordem de representatividade. Né, nós temos como a principal receita própria o ISS, em segundo lugar vem o IPTU, em terceiro o ITIV, em quarto as taxas, em quinto o imposto retido na fonte, o imposto de renda retido na fonte. Observe que a previsão para o primeiro quadrimestre de 2015 foi de 67 milhões. Nós alcançamos 81 milhões, um superávit de 14 milhões, um crescimento de 21%. Observe, a gente tem que dizer isso porque a gente tem uma equipe que trabalha aos sábados, não é? Normalmente, até as 22, ultimamente, acredito que de janeiro até hoje, até a última sexta-feira, nós temos trabalhado de 8 às 22 horas. Agradecer especialmente ao nosso novo diretor, Luiz Carlos, que a gente tem feito uma espécie de gincana para ver quem sai mais tarde. E me perdoe, Luiz, que eu ganho uma, ele ganha outra, mas ultimamente, em média, a gente está saindo 10h30 da noite. Não é, Diego, que também não foge desse horário. A equipe técnica hoje da Secretaria da Fazenda vem trabalhando de 8 às 22 horas. E por que eu estou dizendo isso? É o resultado da gente ter alcançado aqui esse 21%. Acredito, de repente, nobre vereador Edivaldo Lima, haja até algum município do Pó de Feira de Santana com um número desse. Volto e digo, estamos dando ênfase aqui, porque é aqui onde cabe, aqui existe uma ação efetiva do município. Não é? O resultado das nossas ações, elas refletem no resultado da receita própria, que é nada mais, nada menos que esse primeiro item, a receita tributária. Eu acho difícil o município do Pó de Feira de Santana hoje ter uma receita com a recuperação. Num momento desse de recessão, num cenário pessimista, a gente está vendo como o Estado está, a gente tem visto como estão as cidades do Pó de Feira de Santana em termos de Brasil. Eu não posso atestar isso, mas a imprensa, jornais de credibilidade têm dito que 90% dos municípios brasileiros não têm pago a folha de pagamento dos seus servidores em dia. Enquanto isso, a gente atinge 21%, a gente supera em 21% a nossa receita própria na relação com a previsão para o primeiro quadrimestre. Vou encerrando esse item, colocando que a previsão era de 67 milhões 195 mil, a gente ultrapassou 67 milhões e 195 mil, a gente ultrapassou 81 milhões e 459 mil, crescimento de 21%. Observe que a gente, no segundo item, temos as receitas de contribuições, não é? A receita de contribuição, ela é nada mais, nada menos que a retenção de 11%, que é feito no contra-cheque do servidor e é repassado para a Previdência, 22% é a parte patronal repassado para a Previdência, tem uma parcela pequenininha aí, né, que é a compensação financeira. A compensação financeira é
repasse feito pela Previdência Geral para a Previdência Municipal. Além dessas três contribuições, nós temos a quarta, que é a CIP. Tínhamos previsto 23 milhões, alcançamos 26, um crescimento de 10%. Então, a receita de contribuição, ela teve esse crescimento, mas não cabe incursões da equipe técnica da Secretaria da Fazenda para que haja um crescimento mais substancial. O que efetivamente cabe, que é a receita tributária, foi o maior crescimento que nós tivemos. Em terceiro lugar, vem a receita patrimonial. A receita patrimonial nada mais, nada menos que é o dinheiro que dorme na conta corrente. Viu? Vá anotando para quando o senhor tiver o tempo. Ele vai fazer a explanação. Quando ele encerrar a explanação, cada um vai ter o tempo para poder fazer os questionamentos. Então, nós temos o terceiro item do relatório, que faz referência à receita patrimonial, que compõe as receitas financeiras, que é aquele produto do dinheiro que dorme na conta do banco, que esse dinheiro é aplicado e computado nessa rubrica. E além da receita financeira, nós temos também computado nessa rubrica de receita patrimonial o laudêmio. Eu quero dizer que, se porventura alguém... A prefeitura sempre quer... É comum a gente estar recebendo um telefonema, mas quando o contribuinte vai recolher essa receita, ele tem dúvidas, é uma incógnita. Então, a gente está à disposição aqui para explicar do que trata efetivamente, até do ponto de vista conceitual, do laudêmio. Temos as transferências correntes. Normalmente a gente diria que não cabe incursão da área técnica do município no que se refere a esses repasses, objeto das transferências correntes. As transferências correntes, elas são compostas do ICMS, do IPVA, do FPM, da Receita Oriunda do SUS, e é comum... Secretário, me permita convidar o vereador Correia Zezito a fazer parte da mesa aqui ao lado. Seja bem-vindo, vereador, ilustre vereador Zezito Correia. Ilustre representante do nobre bairro da Rua Nova. As transferências correntes também tem um componente muito também importante. Me permita registrar a presença do presidente na casa, vereador Reinaldo Miranda Filho. Boa tarde, ilustríssimo presidente Rony. Então, voltando, é comum nas apresentações, eu até digo Brasil afora, de que a área técnica das secretarias, elas costumam deixar patente que quando a questão é transferências correntes, não há incursão da equipe técnica da Secretaria da Fazenda. No nosso caso em particular, a receita, a transferência corrente que envolve o ICMS, que envolve o FPM, que envolve o IPVA, que envolve a transferência do SUS e que envolve a transferência do Fundeb. Com relação ao ICMS, há uma interferência do município com relação a essa receita, porque o Estado ele nos apresenta um índice provisório, normalmente no mês de julho. O Estado nos dá 30 dias para eventuais recursos, na eventualidade de discordância do índice
provisório que ele divulga, e a gente tem 30 dias para promover a contestação. Em particular, no caso de 2014, nós fizemos isso em 2013, fizemos em 2014, nós vamos colocar aqui 2014, onde nós interpusemos 23 recursos contra o índice provisório do ICMS, e fomos vitoriosos em 23 recursos, cujo julgamento foi considerado totalmente procedente a favor do município. E um único recurso foi julgado procedente em parte. Conclusão dos 23 recursos interpostos, fomos vitoriosos totalmente em 23 e parcialmente seremos vitoriosos em um, cujo resultado foi um julgamento procedente em parte. Vamos imaginar que a prefeitura ficasse indiferente a isso, porque é muito comum a prefeitura ficar indiferente ao índice provisório e ele se torna definitivo. E se isso fosse feito, o município de Feira de Santana, no curso de 2015 e 2016, teria aberto mão de 15 milhões de reais. Esse foi o resultado do trabalho feito de recuperação de ICMS em 2014. Feito na calada da noite, nós não contratamos equipe, nós não contratamos empresa de consultoria para isso. A Secretaria da Fazenda não contrata a equipe de consultoria para a execução dos seus trabalhos. E eu não conheço cidade ou porta do município de Feira de Santana que não contrate consultoria para que seja feito esse trabalho. Feira de Santana não contrata, até pelo fato da gente conhecer um pouquinho do ICMS. E diga aqui com convicção, nenhuma cidade do estado da Bahia teve a recuperação do ICMS através do trabalho do IVA que Feira de Santana teve. Batemos todos os recordes desde 2001, foi a melhor recuperação da história de Feira de Santana. Ela vem fazendo isso ao longo dos anos. Nós temos os números a partir de 2001 e a gente constata que de 2001 a 2014, graças a Deus, um trabalho feito. A gente tem um mês para contestar e nesse mês a gente trabalha em torno de 20 horas por dia. A gente dispensa em torno de 9, 10 horas para o expediente normal e o restante das 10 a gente dispensa ao trabalho do acompanhamento do IVA. Não vai ser diferente agora em 2015. Amanhã estaremos dando entrada junto à Secretaria da Fazenda em Salvador, das informações que nós vamos precisar para 2015 promover os recursos. E esperamos, se não conseguirmos a interposição de 23 recursos, como conseguimos em 2014, de repente a gente consegue até 30 recursos, que já tem uma estratégia já pré-elaborada para as ações do exercício 2015. Portanto, se costuma dizer que não há interferência do município nas transferências correntes. Não há com relação não há, meu vereador Edivaldo, com relação às transferências de natureza federal, mas estadual há. Com relação às transferências correntes, observe que a previsão era de 173 milhões, alcançamos 188 milhões e meio. Outras receitas correntes, que constituem as outras receitas correntes, cabe ação da equipe técnica da Cefaz, porque consiste na cobrança da dívida ativa e as multas, em particular, principalmente multas do PROCON e da Secretaria Municipal de Trânsito. Observe que quando há incursão da gente, a gente arrepia. Modéstia à parte, vocês me perdoem o termo, chegamos aí a 37% de crescimento. Arrepia, mas eu digo produto do trabalho, produto do comprometimento de uma equipe que está fechada com a gente, sabe qual é o propósito. Lá a gente via conjugando o verbo cobrar, tem muita gente hoje discordando. O verbo não é cobrar, o verbo é arrecadar.
tanto faz. Ou a gente conjuga o verbo, seus verbos hoje arrecadados, conjugados na Cefaz. É arrecadar, e quem discorda de arrecadar acha que é cobrar, dá no mesmo. Receitas de capital, aí sim. Olha, o vereador Edivaldo Lima, a receita de capital é basicamente transferência do governo federal. Veja em que situação a gente está. Receitas de capital, basicamente, está presa às transferências dos convênios, não é? São os convênios federais celebrados com a União. A gente tinha uma previsão de quase 8 milhões, alcançamos 3. E aí a gente fica aqui em 60% do objetivo. Vamos passar para a próxima tela. É a mesma tela anterior, só se está se criando um paralelo entre o mesmo período de 2014 num confronto com o período de 2015, ou seja, primeiro quadrimestre de 2015 confrontando com o primeiro quadrimestre de 2014. Nós realizamos de receita tributária, graças a Deus, eu adoro quando eu vislumbro esse tópico, essa rubrica. Desde 2013 a gente vem numa espiral, numa sessão muito boa. Os senhores podem ter certeza de uma coisa: vamos melhorar agora em 2015. Estamos indo bem e a perspectiva é ainda de uma recuperação mais consolidada, mais consistente. Em 2014 atingimos 67 milhões, no mesmo período de 2015 atingimos 81 milhões, crescimento que superou 21%. Receita de contribuições, 19 milhões, atingimos 26, um crescimento de 32%. A patrimonial, praticamente é um equilíbrio, crescemos 2%. Eu vou ser sintético aqui, porque hoje à noite esses números estarão, nobre vereador Edivaldo Lima, à sua disposição e à disposição da sociedade, à disposição de todos no portal da transparência do município de Feira de Santana. Não é? A receita patrimonial houve um equilíbrio, receita de serviços, que eu não conceituei na primeira página, mas os procedimentos do Hospital da Mulher que são ressarcidos pelo SUS. A gente realizou em 2014, no mesmo período, 2.672 contra 2.657, é um equilíbrio também. Transferências correntes, eu tenho que dizer, não é a transferência corrente, o carro-chefe da transferência corrente é o ICMS e o FPM. Vem por fora a receita do SUS, do Fundeb, corre por fora também o IPVA, mas o carro forte é o FPM. Viu, meu líder? Meu líder, o carro forte da transferência corrente é o FPM e o ICMS. Aí o senhor vislumbra aí, ó, de 166 para 188, não é por causa do FPM não, vereador Edivaldo Lima, é o ICMS, produto do trabalho de recuperação que a gente faz todo mês de julho. O mês de julho, eu já começo a me preparar no mês de junho, porque o mês de julho a gente trabalha 20 horas por dia, de domingo a domingo, justamente para fazer essa recuperação de ICMS. Então, se olha aí para transferências correntes, vê que a gente conseguiu 166 no mesmo período do ano passado, em confronto com o mesmo período de 2015, crescemos 22 milhões. A gente tem que dar destaque, a gente tem que dar ênfase para isso. Certo, professor? As outras receitas correntes, que é a dívida ativa, né, tivemos um crescimento também acentuado. Receita de capital
Observe, receita de capital, como a gente já tem colocado, é dinheiro que dorme em conta, é dinheiro que passa de um dia para o outro em conta corrente. À medida que a gente paga, à medida que a gente desembolsa, é natural que se tenha menos recursos em contas correntes, e aí a tendência é se diminuir. Vou recapitular. Não é? Eu estou fazendo uma confusão com receita patrimonial e receita de capital. Não é? A receita patrimonial ao equilíbrio, não é? Receita de capital, a gente volta àquela questão que eu chamei a atenção aqui do nobre Edivaldo Lima, onde a gente, no confronto 2014-2015, a gente ficou perto de 30% aquém do objetivo. Os repasses de natureza federal não têm acontecido a contento, e isso prejudica o nosso percentual final de total de receitas, onde se estabeleceu 271, alcançamos 316 milhões. Observe aí, ó, 16,68, ele poderia estar melhor, não fosse esse 71,75, que ele faz a referência à receita de capital. Próxima tela. Me permita, secretário, eu observar. Estou sendo orientado aqui para... Secretário, me 20 minutos para falar. Permita uma observação, por favor. Pois não. Os colegas vereadores estão fazendo anotações aí. Vá anotando tela 1, tela 2, tela 3, para na hora do questionamento não ficarem perdidos aí. Quando questionar, uma das telas que já está sendo passando, fazendo a exposição. Ok? Retorno a palavra ao secretário. Vamos tratar agora das despesas. Observem, despesa com pessoal. Programamos 114 milhões e liquidamos 108 milhões. Importante deixar claro que despesa com pessoal aí envolve contratados, ativos, inativos, temporários, juros encargos da dívida, a programação de 650 milhões, 650 mil, desculpem, desembolsamos 549. Se alguém tiver dúvida, juro e encargo da dívida são os encargos que temos com os parcelamentos de PASEP, despesa do INSS, parcelamento do Embasa, parcelamento do empréstimo, recurso oriundo do exterior, outras despesas correntes, a limpeza pública, a recuperação de escolas, de unidades de saúde, recuperação de ruas, recuperação de iluminação pública, a programação de 155 milhões, gastamos 98, o quadro é autoexplicativo, um menos o outro, tem uma diferença e o percentual correspondente. Investimento. Investimento é interessante, eu vou até fazer uma, não sei se vai demorar mais um pouquinho, mas é bom abordar essa questão de investimento. Investimento, diferentemente de outras despesas correntes, investimento é aquilo efetivamente gasto com o novo. Escola nova, posto de saúde nova, uma pavimentação de uma rua que estava no chão, que estava na lama. Programamos 7 milhões e 900 e só gastamos 1 milhão a menos, mas é importante, senhores, deixar claro que praticamente todo investimento realizado ao longo de 2015 foi feito com a fonte zero, já que as transferências via convênio não estão ocorrendo.
a gente, esses 6 milhões e quase 7 milhões aí investido foi produto da fonte zero. Dinheiro que sai lá da receita própria, que a gente destacou no início dessa demonstração. Amortização da dívida, esperávamos desembolsar 6 milhões e 600 mil, desembolsamos 6 milhões e 364. Isso está amarrado à Selic, isso está amarrado à variação de dólar, mas está equilibrado. É um outro item de total equilíbrio. Próxima tela. O que a gente observa aí agora é como aconteceu com a receita, um paralelo entre o quadrimestre de 2014 e o quadrimestre de 2015. Observe que gasto com pessoal até 2014 já são dados concretos, diferentemente da tela anterior, que a gente trabalha com realizado e com o previsto, agora são situações concretas. Com relação à despesa de pessoal, mesmo período em 2014, 91 milhões, gastamos 16 milhões a mais, considerando o quadrimestre 2015. Observe, está se travando uma verdadeira batalha aí Brasil afora com relação a essa questão de gasto com pessoal. Municípios do Porto de Feira de Santana no Brasil dificilmente cumpriu a lei federal no que se refere ao pagamento do piso do professor. Dificilmente uma cidade do Porto de Feira de Santana contabilizou na sua folha e retroagiu como nós fizemos e com a concessão de 13% para os professores. Enquanto alguns municípios, a maioria dos municípios do Porto de Feira de Santana não respeitou o 13%, foi a inflação ainda dividida em 2 ou 3 vezes. Feira, além de dar o piso, estabelecer o piso, deu 13% retroagindo e deu agora em maio o percentual tradicional aos servidores sem parcelamento. Dificilmente, meu vereador Pablo, um município no Brasil se comportou desse jeito. Por isso, nobre equipe técnica da Secretaria da Fazenda, nós temos que conjugar cada dia mais o verbo cobrar. Quem não concordar, vamos com arrecadar. Não vamos brigar por causa disso. Isso é produto do trabalho de... Olha, se a gente arrecada. E sem pressão, sem coação, sem ameaça. Eu vou dizer uma coisa aqui que o prefeito talvez não vá gostar. Eu levei um projeto para o prefeito. Prefeito, nossa dívida ativa é alta, está se gastando muito. Eu trouxe um projeto aqui para o senhor me autorizar, mandar o devedor para o Serasa. Se o senhor me autorizar, a gente vai ter dinheiro. Ele me botou para fora do gabinete dele. Eu saí desiludido. Eu não fui impor, não fui fazer nada. Eu levei o decreto, esperei ele estar. Eu levei o decreto, não. Nós temos lei, nós temos 2 leis federais e uma municipal que dá essa condição ao município. Eu fiz um trabalhozinho, cheguei lá, todo dia eu chegava lá para despachar com ele, vou esperar ele, quando ele tiver com o espírito desarmado, dando risada, eu vou apresentar esse projeto a ele da gente colocar o devedor no Serasa.
Mas não seria colocar grosso modo nem atacado, não. Quando eu falei, você acha que o devedor não paga porque não quer? Esse povo aí não está pagando porque não pode e a gente vai dar golpe de misericórdia. Quando eu continuei contra-argumentando, ele mandou eu sair do gabinete. Então é uma coisa que está fora de cogitação essa questão. Mas vamos cobrar com amizade, chamando o contribuinte, pedindo a ele, pelo amor de Deus, que ele pague, que o município precisa da colaboração dele e que ele está vendo o resultado. Então, pagamos a mais em 2015 16 bilhões com relação ao mesmo quadrimestre de 2014. É muito dinheiro. Para um quadro recessivo, com a situação dessa aí que a gente está vivendo, foi muita ousadia isso aqui, com todo respeito aos senhores nobres herdis. Juros e encargos da dívida. Nós liquidamos 526 mil, nós pagamos, desembolsamos 526 mil, e no mesmo quadrimestre do ano seguinte, 549. É natural, 22 mil a mais. Fica até por conta aí da variação cambial. Tem um empréstimozinho aí com dinheiro externo, então essa variaçãozinha cambial que houve aí, porque alguém pode imaginar, né? Está praticamente congelado os encargos dos parcelamentos que a gente mantém com relação os parcelamentos do INSS, do PASEP. Isso aqui foi por conta do parcelamento de moeda estrangeira, a variação cambial. Outras despesas correntes. As outras despesas correntes. Há um equilíbrio, né? A gente teve despesa 93 contra 98. 93 contra 98 é a inflação. Equilíbrio total aqui, ó, outras despesas correntes. Gastamos no primeiro quadrimestre de 93, de 2014, 93 milhões. Gastamos agora 98, ou seja, está embutida aí a inflação, 5,8. Situação sob total controle. Investimento 9 milhões. Nós investimos 9 milhões no primeiro quadrimestre de 2014. No primeiro quadrimestre de 2015 teve uma queda. Essa queda a gente já justificou, os repasses estão diminuindo e essa aqui é a consequência. Amortização da dívida, amortizamos 5 milhões 146 no primeiro quadrimestre de 2014, amortizamos 6 milhões 364 mil no primeiro quadrimestre de 2015. A gente sabe a consequência disso, o dólar vem subindo, e é natural que isso aconteça. Portanto, há essa diferença de 1 milhão 200 rapaz, quando nós pagamos essa última parcela do empréstimo do exterior aí, a gente pagou com dólar bem alto. Se ele continuar como está, a próxima parcela que vai acontecer em agosto vai nos dar um certo alívio. Vamos para a próxima tela. A receita corrente líquida, se alguém quiser depois querer saber a conceituação, estou aqui à disposição. A receita corrente líquida é basicamente tudo que se arrecada, é a receita própria, mais as transferências constitucionais, né? A gente alcançou 806 milhões de reais. A receita corrente líquida, ela é a base com base nessa receita corrente líquida que a gente controla o gasto com pessoal. Ou seja, a gente não pode gastar com pessoal mais que 51,3 desses 806 milhões.
Despesa com pessoal ativa. Despesa com pessoal, uma despesa ativa com pessoal ativo. Limite legal. Esse limite legal, ele não deveria nem aparecer, porque quem quiser que chegue nele, o prefeito chegou nele, ele vai se tornar inelegível. Não é? Esse 435 milhões aí, ele representa os 54% daquele 806 milhões da receita corrente líquida da tela anterior. Mas o efetivamente gasto com o pessoal foi o 398 milhões aí, ó. Então, o nosso limite na prática é 51,3, atingimos 49,46. Factível, um percentual factível, administrável, mas aí a gente já considera um percentual de sinal amarelo. Observe que a linha é quase tênue entre 49 e 50, porque está quase em 50. A linha é quase tênue entre 50 e 51,3. O importante é que aqui a gente atende de forma tranquila, é o que prevê a Constituição, e atende também as recomendações do TCM. Próxima tela. Pensionistas e inativos. A Constituição não prevê limite legal para essa rubrica. Quer dizer, não prevê, desculpa, é o prudencial. Ele já parte do legal, ou seja, nosso limite seria 12% do 806 milhões daquela tela antepenúltima. Ou seja, a gente poderia gastar com pensionistas e inativos até 96 milhões. Gastamos nesse primeiro quadrimestre 74 milhões. Portanto, os 74 milhões representa 9,18 do 806 milhões. Em outras palavras, nosso dispêndio com o inativo e o pensionista, ele ficou na ordem de 9,18 da receita corrente líquida. Também atendendo plenamente o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal e também as recomendações do TCM. Pode passar. No que diz respeito ao nosso limite de endividamento, eu não tive tempo ainda, eu até comentei isso aqui no encontro anterior, e terminei não fazer, eu estava doido para pesquisar se tem algum município do Pó de Feira de Santana no Brasil com limite de endividamento tão baixo. Não é à toa que, eu não sei se eu disse isso aqui na gestão anterior, na apresentação anterior, mas, meu líder, fica fazendo fila lá no gabinete do prefeito de banco, querendo emprestar dinheiro a ele, porque isso aqui está no portal da transparência. E os bancos não são bestas, não. Eu estive conversando com o gerente do Banco Itaú, quando nós fizemos a apresentação que encerrou o exercício de 2015, de 2014, ele que me ligava todos os dias pedindo uma audiência com o prefeito, porque tinha linhas de crédito, inclusive com custo inferior à inflação. Já pensou que é receber dinheiro com custo inferior à inflação? Eu nunca ouvi falar de um banco privado, mas isso é produto desse quadro que a gente está aqui, ó. A nossa dívida consolidada hoje tem 146 milhões. Em 2014, o saldo do exercício anterior, ou seja, a gente encerrou 2014 com 146 milhões. Hoje, a gente está com 140, ou seja, finalizamos o quadrimestre, finalizamos abril com a dívida consolidada de 140 milhões de reais. Isso é um indicador de que a gente não tomou, né, nesse intervalo de 4 meses, o município não contraiu qualquer empréstimo, muito pelo contrário, 146 para 140 é desembolso em função de pagamento.
ou de juros da dívida ou de prestação da dívida. A consolidada líquida, encerramos 2014 com 86 bilhões de reais e encerramos, isso é uma referência ao exercício de 2014 na sua íntegra. Já o 16 milhões aqui, ele se refere ao valor contabilizado no final de abril de 2015. Se a gente fizer uma proporção aí, 16, 64, 70, vamos ficar... Se Deus quiser, a gente deve fechar 2015 com 70 milhões e alguma coisa. A receita corrente líquida a gente já colocou aí que a gente fechou o quadrimestre agora com 806 milhões, mas fechamos o exercício de 2014 com 764. A gente volta o panorama, esse quadro pessimista que está aí. A gente com esses números são alentadores. São alentadores e aqui é um recado de que a gente está trilhando o caminho certo, minha grande equipe. A gente está no caminho certo. Observe que sobre a receita corrente líquida, a gente só tem comprometido, né, da dívida consolidada, nós temos a dívida consolidada de X, que é 146 milhões, pronto, não é X, é 146 milhões, que representa apenas 19% da receita corrente líquida. Mas os bancos olham, é o percentual da dívida consolidada líquida. Observe que nós só comprometemos 11%, nós só comprometemos 11% da nossa receita corrente líquida do ponto de vista de endividamento. É um número muito bom. Isso aí a gente colocando a questão de 2014. Quando a gente vem para 2015, observe que a gente já cai de 19 para 17. Olha a nossa... Também, quando ele cai de 146 para 140, ele repercute cá embaixo, de 19 para 17. E de 11,26 para 2,10. Mas é interessante deixar claro que 2,10 também é para o primeiro quadrimestre. E 11,26 foi para a íntegra do exercício 2015. Observe, o Senado ele determina que todo e qualquer município tem como limite de endividamento 120% da sua receita corrente líquida. Observe, é comum se encontrar município aí com 100%. A gente aqui, nós encerramos aqui 2014 com 11 e hoje a gente está com 2. Vereador Edvaldo Lima, faça a sua anotação. No momento o senhor pede, ele retorna. Deixa ele continuar a explanação, viu? O senhor faz a anotação da tabela da tela e anota os valores. No momento que o senhor fazer o questionamento, ele retorna para não... Em particular, não abrir uma exceção só porque aqui fica até mais fácil para mim já esclarecer. Bom, ele está pedindo para abrir essa exceção para facilitar o trabalho. Quer responder logo essa pergunta aí. Vamos lá. Olha, o saldo do exercício em 2014, nós tivemos uma dívida consolidada, a dívida geral do município, na ordem de 146 milhões. Ela é continuada, ela é como se transferisse para o exercício seguinte. Encerramos abril, poderíamos, se porventura o município tivesse contraído algum débito, nós encerraríamos abril com 150 ou 170. Como nós não contraímos nenhum empréstimo, ela caiu de 146 para 140. Ou seja, em abril de 2015,
ela cai de 146 para 140. Por que ela caiu? O município não contraiu débito nenhum. E essa queda é produto dos desembolsos, parcelas que o município pagou no curso do quadrimestre, ou parcela do principal, ou parcela de juros. Ok? Olhe. Pronto. 2%, 2,10%, ela se diz respeito ao percentual da dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida. É uma conta até simples. Se o senhor jogar 2,10 sobre 806 milhões, o senhor vai achar o 16. Observe bem, no quadrimestre, a nossa dívida consolidada líquida, ela representa 16 milhões. 16 milhões é 2,10 da receita corrente líquida de 806 milhões. Mas, de qualquer maneira, a gente vai colocar isso hoje à noite no portal da transparência. E o senhor tendo qualquer dúvida, o senhor pode formalizar que a gente lhe responde. Mas o senhor entendeu aí, né? A nossa dívida consolidada líquida nesse quadrimestre de janeiro a abril, ela que representa 16 milhões, em termos percentuais, representa 2,10 da receita corrente líquida, que é 806 milhões. Ou seja, é provável que no próximo quadrimestre eu tenha que lhe dizer que não é 2,10, que vai ser 4,30, e assim sucessivamente. Ok? Próxima tela. Resultado primário. Nós temos o resultado primário e a despesa primária. Isso aqui é uma coisa hoje que todo mundo conhece. Né? A despesa primária é tudo que a gente gasta, resultado primário é tudo que a gente arrecada. Olha o equilíbrio, olha o resultado do trabalho comprometido. Né? A gente eu não sei se eu devo estar dizendo essas coisas aqui, mas meu líder, Zé Carneiro, eu não só digo ao colega, se o Vitória ganhar, vou lhe dar 1 litro de vinho, não. Eu dou um limite a ele, digo, olha, eu dou o limite. Eu dou o limite, ó, nós temos um limite de substituição tributária de 4 milhões esse mês. Se você atingir, eu lhe dou um tanque de combustível para você. A gente trabalha assim. Mas eu largo com recurso próprio, pelo amor de Deus, viu? Minha mulher ali que fica sofrendo, porque eu digo a ela, me dê o cheque aí que eu vou pagar um tanque de combustível, é um sofrimento só. Então, observe, senhores, que nós tivemos uma despesa de 219 milhões, arrecadamos 313 milhões, ficamos com superávit de 93 milhões. Agora é importante, senhores, é importante deixar claro que esse 93 não está sobrando. Isso é dinheiro, isso é recurso de compromisso assumido, de obra que está em andamento, é dinheiro empenhado. Né? Então, fica todo mundo querendo saber por que é que o município paga todo mundo em dia. Paga todo mundo em dia porque contrata a obra com dinheiro no caixa. Se não tiver o dinheiro ali para pagar, não contrata a obra. Então está lá os 93 milhões guardadinho para a medida que fez a medição, constatou a legalidade, está pago. Hoje a gente pode garantir aos senhores, o município não deve a nenhum credor, nenhum prestador, nós não devemos a nenhum prestador de serviço
e a nenhum fornecedor de mercadoria. Estamos rigorosamente em dia com todos eles. Não quer dizer necessariamente que estamos folgados. Deus é quem sabe, Deus é testemunha do sufoco e do sacrifício que a gente tem feito para conseguir atingir esse objetivo. Próxima tela. Resultado nominal. Qual foi a tela anterior? Volte aí. É que eu estou com a tela diferente. Pode avançar. É um formato quase que sintético. É um formato sintético dos slides que a gente já apresentou anteriormente. A dívida fiscal líquida do quadrimestre atual, a gente citou na estante, 16 milhões, que é aquele 2,10 que o senhor se referiu. E a dívida fiscal, isso aqui é do 16 do quadrimestre atual e 86 do quadrimestre anterior. Dá um resultado nominal de menos 69.063. Na realidade, é uma forma sintética, antes analítica do quadro da dívida consolidada. Pode passar para a próxima tela. 11 minutos. Fim da apresentação. Estou à disposição dos senhores para eventuais perguntas. Eu vou abrir a inscrição para os vereadores que quiserem fazer indagações ao secretário pela explanação. Lembrando que a comissão é composta pelo vereador Antônio Carlos Ataíde, presidente, vice-presidente Edivaldo Lima e membro o vereador Luiz Augusto, que está no momento ausente por motivo de saúde. Abrindo a inscrição, o primeiro inscrito, o vereador Edivaldo Lima, tem até 5 minutos para as suas indagações. A próxima, segunda inscrição do vereador José Carneiro. Com a palavra, o vereador Edivaldo Lima. Pronto. Boa tarde, senhor secretário, todo o senhor presidente, Carlito Peixe, o líder do governo que está aqui presente e os demais pessoas que está acompanhando o secretário. Senhor presidente, nobre secretário, o senhor fez essa apresentação, nós olhando pelos olhos comum, está tudo ok, bonito, mas é lindo, mas está tudo lindo. Mas vou lhe fazer uma pergunta porque nada vai ser pago nesse município que não passe pela Secretaria da Fazenda, mas gostaria de ver, da Secretaria poder nos informar, através da Vossa Excelência, quanto foi que foi desembolsado para a Secretaria de Limpezas Públicas para cumprimentar a retirada do lixo do município para o município de Candeias. Não passa nada, não pode sair, senão a Secretaria da Fazenda não ter que gastar. Então, este é um ponto que eu gostaria que o nobre secretário pudesse me deixar claro a minha dúvida. Porque tomei conhecimento que eu fui fazer o levantamento e que foi 10 carretas alugadas para fazer o transporte do lixo para o município de Candeias. Quanto foi que a Prefeitura, a Secretaria da Fazenda, está gastando a mais para manter a cidade limpa e recolher o lixo para outro município?
Esta é uma das perguntas, e em seguida, aliás, eu tenho 5 minutos. Cada um eu tenho 5 minutos para falar. Até 5 minutos. Não, mas eu vou, para a gente ganhar tempo, eu vou fazer. Aí você vai pedir a réplica depois, mas por enquanto faça suas perguntas. Após o senhor fazer as perguntas, vem o questionamento depois Zé Carneiro, ele volta a responder. Então tudo bem. A todos. A segunda pergunta, nobre secretário, quanto foi arrecadado através das multas da SMT para os cofres do município? Quantas multas, ou quantos valores foi arrecadado também de multa do PROCON, esta área da Secretaria de Meio Ambiente, e que foi para os cofres da Prefeitura? A gente precisa ter esse conhecimento. Quanto foi que foi arrecadado para o município? Quanto o governo municipal? A terceira pergunta, aliás, a quarta pergunta, quanto o governo do município repassa para o Hospital Inácio Pinto, ao Hospital da Mulher? Qual o valor que é repassado? Porque lá nós sabemos que tem, aquele hospital tem a contrapartida do governo federal, do SUS. Gostaria de ter também essa posição. Deixa eu ver mais outra aqui. Vou ficar nessa quinta aí, depois certamente deverei fazer algumas outras perguntas. Encerrou o vereador Edivaldo Lima. Então eu vou pedir o vereador, passar a palavra ao vereador Zé Carneiro, e em seguida o secretário retorna respondendo aos dois vereadores. Se precisar questionar, vocês entram novamente. Senhor presidente da Comissão de Orçamento, senhor Antônio Carlos Passataíde, senhor secretário Expedito Eloy, colega vereador da Rua Nova, Correia Zezito, prestigiado na mesa, colega vereador Edivaldo, senhoras e senhores. Inicialmente, a gente observa que as contas do município vai bem, graças a Deus. Eu entendo que essa audiência é importante, acima de tudo, para averiguarmos a situação econômica do município. E observo que na maioria das colocações feitas pelo secretário, deixou claro que mesmo o país vivendo uma crise econômica, mesmo o país vivendo uma situação caótica, Feira de Santana vive um bom momento. Mesmo sabendo que o Fundo de Participação do Município, do FPM, diminuiu sensivelmente, não só para a feira, mas para os demais municípios do Brasil, Feira de Santana consegue se manter equilibrada, o orçamento do município se mantém com equilíbrio, e a gente sente que a competência da Secretaria da Fazenda, juntamente com todos os seus técnicos, dão uma demonstração de que estão no caminho certo. Mesmo observando, como eu disse, o governo federal, colega vereador Edivaldo Lima, reunindo seus ministros para fazer corte no orçamento da União, no valor de 22 bilhões de reais, apenas para a educação, para a saúde e para a assistência social, que são 3 pastas de maior importância desse país: educação, saúde e assistência social. Foram 22 bilhões, vereador Edivaldo, que cortaram no orçamento da União, nessas 3 pastas. A gente observa, e eu tenho dito inclusive em algumas oportunidades, que mesmo assim o município de Feira consegue, com o tesouro do município, com recursos próprios, manter programas sociais e não permitir
que aconteça, como já aconteceu em diversos outros municípios do Brasil, demissões e até encerramento de alguns, não só convênios, mas programas sociais de suma importância para a população brasileira. Agora, recente, o governo do estado da Bahia vai ter uma perda de 850 milhões somente para a saúde. Programas como PSFs, pequenos hospitais, sofrerão e dificilmente se manterão de portas abertas. Tenho certeza que na maioria dos municípios, programa de saúde da família vão ou eliminar ou diminuir sensivelmente, em decorrência da posição tomada pelo governo federal. A gente não tem culpa, o brasileiro não tem culpa se abriram a torneira da roubalheira. A gente não tem culpa se abriram a torneira da corrupção. O que a gente não pode é permitir que programas sociais tão importantes nesse país sejam interrompidos pela falta de responsabilidade, pela falta de compromisso dos governantes para com o povo brasileiro. Feira de Santana está equilibrada, vereador, porque aqui não tem torneira de roubalheira, aqui não tem torneira de corrupção. O governo municipal dá uma demonstração clara de que tem equilíbrio nas suas contas, paga suas contas em dia. Prova disso, que o secretário afirma que bancos diversos o procuram para oferecer dinheiro, oferecer empréstimos. Parabéns, secretário, parabéns, Feira de Santana, parabéns, José Ronaldo de Carvalho. Às vezes eu me preocupo, vereador, com as colocações de Vossa Excelência. A gente veio para aqui avaliar as contas do município. Nós temos um secretário competente, diga-se de passagem, Justiniano França, que é secretário de Serviços Públicos, que perfeitamente poderia lhe responder o porquê da contratação de carretas ou carros para levar lixo para outro município. Não é, acredito que não seja, nesse momento, interessante para o secretário buscar informações e transmitir para satisfazer a vontade de Vossa Excelência. Nós sabemos que existe uma Secretaria de Saúde que perfeitamente pode lhe responder quanto se repassa para o Hospital da Mulher. E a gente observa que o senhor está aqui não preocupado com as contas do município, e sim com a politicagem, e sim em discutir política. Por que Vossa Excelência não fala, nesse momento, do corte de 22 bilhões por parte do governo, que o senhor faz parte, para 3 pastas importantes, que é a saúde, que é a educação e que é a assistência social? Diante disso, senhor secretário, o senhor responda se quiser. O senhor não tem a obrigação de falar sobre Secretaria de Serviços Públicos, muito menos de saúde. Muito obrigado. Passo a palavra ao secretário, por favor. Aguardar os senhores, o secretário responder os questionamentos, posteriormente vem a réplica. Observe, analisando do ponto de vista da prerrogativa, o nobre vereador, ele questiona o montante arrecadado no que se refere a taxas da Secretaria de Serviços Públicos. A SMT é uma autarquia independente, onde não cabe porque a Secretaria da Fazenda trabalha com dados consolidados. Mas o senhor não tenha nenhuma dúvida que essas informações, como já é de praxe, o senhor pode formular um ofício que, mesmo não sendo da nossa alçada, mas em consonância, em sintonia com a SMT, em sintonia com o PROCON, a gente lhe dá todas essas informações. Por exemplo, o meio ambiente ele tem uma administração própria para cobrar as taxas pertinentes à pasta. A SMT, que é uma autarquia independente também, o PROCON. Quando a gente trabalha aqui com, por exemplo, quando a gente mostra a rubrica, a gente vislumbra a rubrica de receitas próprias, essas taxas estão ali dentro ou não. Nós temos outras rubricas como outras receitas correntes, onde essas taxas também elas podem estar embutidas. Mas é a coisa mais simples. Formalize um ofício e o senhor vai ter essa informação até no centavo. Não é? Agora, com relação
a verba que o município repassa para o Hospital da Mulher, se eu não me engano, houve essa, não é isso? Está em torno de R$ 2.900.000 por mês. Respondeu a serviço da Secretaria de Serviços Públicos, onde foi contratado 10 carretas para transportar o lixo. Observe, eu vou recapitular, né, ratificando, são situações que envolvem outras pastas. Isso é um questionamento que o senhor pode fazer diretamente à Secretaria de Serviços Públicos, que é como a gente acabou de formular aqui, a gente tem os dados consolidados. Mas nem eu lhe garanto, o senhor sabe disso, no seu espírito, que o município trabalha de forma transparente e que essas informações lhe chegarão com a maior facilidade e com a maior rapidez. Ou seja, me permitindo, secretário, de orientar o colega vereador que, através de um ofício, pode ser encaminhado ao secretário da pasta que Vossa Excelência interessa, um ofício, e a este cabe, sim ou não, responder os questionamentos feitos por Vossa Excelência. Eu seria interessante, com todo o respeito, que o questionamento tivesse mais vinculado à demonstração, mas fique à vontade. Concluindo as respostas, respondeu o vereador Edivaldo Lima tem a réplica aí, 2 minutos aí para o senhor responder. Bem, nobre secretário, fiquei em dúvida quando o senhor colocou, eu fiz as perguntas e não foi respondido nenhuma das perguntas aqui, até porque eu li do governo, aqui nós estamos para debater ou aprender ou discutir a questão financeira do município, nós não estamos aqui discutindo a questão política. E aqui o nobre líder do governo vem com a questão política para dentro da reunião. Aqui é a questão de nós. Eu esperei que ele fizesse alguma pergunta para o secretário e o secretário pudesse responder às perguntas dos vereadores. Mas, infelizmente, o nobre vereador tem um hábito nesta casa de levar tudo para o lado político ou até lado pessoal. E eu aqui não estou pelo lado pessoal, eu estou querendo saber a transparência do município. Não estou dizendo, em outras palavras, que o secretário não trouxe a transparência. E eu disse que aqui nós olhando no está tudo bonito, tudo lindo. Mas preciso eu conhecer, eu preciso entender. E para que eu possa conhecer e entender, eu tenho que procurar o secretário, que é o secretário da pasta. E o secretário colocou muito bem claro: investimento. Qual é o investimento? Investimento aonde? E o secretário disse: esses 7.900.000 que era previsto e tal, nós só gastamos lá 6.916.000 para pavimentação de rua e tal. São esses investimentos? É só esse investimento, não, vereador? Vereador, me permite. Não, não é só esse investimento. O secretário, concluindo, não, presidente, além dos investimentos nas pavimentações, o município faz outros investimentos e que tem que aparecer, que não apareceu. Agora, nobre secretário, quero sim, sai dos cofres da prefeitura o montante, os valores que foi pago para o lixo ir para Candeias, e aqui não está colocado, e a Secretaria da Fazenda, ela que libera o dinheiro. Então tem sim, como secretário, nos colocar aqui esses valores. Concluindo, já concluí, que o senhor me deu 2 minutos, acho que eu fui mais do que 2 minutos. Pronto. E quero me permita apenas uma pequena interferência antes do líder falar. Secretário, o vereador Edivaldo Lima, cada secretaria tem o seu orçamento. Nós aprovamos aqui. A secretaria está fazendo uma demonstração da Fazenda, do quadrimestre do desenvolvimento. Cabe ao secretário, na explanação dele, fazer as referências da parte da pasta da que ele representa, com os dados até onde ele pode ir, com as informações que ele pode publicar no site, aí, na transparência que vai ser colocado aí para que a comunidade tome conhecimento, e as informações que ele pode passar. Mas as indagações feitas, as secretarias que têm seus orçamentos,
cabe os secretários da pasta responder os questionamentos dos vereadores. O senhor é um fiscal, como vereador, como todos nessa casa então, cabe o senhor, ou através de um requerimento, ou uma indicação, ou um ofício endereçado, é uma informação que nós temos, a cada secretário da pasta responder sobre a pasta dele. Eu passo a palavra ao vereador Zé Carneiro. Senhor presidente, eu queria, inicialmente, reafirmar que em nenhum momento a gente utilizou esse microfone para fazer política. Apenas contestamos a forma politiqueira colocada pelo vereador Edivaldo. Disse isso e me refiro à questão colocada pelo vereador Edivaldo, querendo saber, como se o secretário fosse uma máquina, queria saber quanto se gastou para carregar não sei quantas carretas de lixo. Olha que pergunta. Isso é uma pergunta altamente politiqueira. E outra coisa, já que Vossa Excelência tocou no assunto, que eu vou revidar da seguinte forma. Aqui não é escolinha do professor Raimundo, não. Quem quiser aprender em audiência pública, se matricula numa escola de contabilidade. Eu vou repetir, numa escola de contabilidade, que ganhará com certeza mais dados técnicos para debater, para discutir questões orçamentárias. Agora, querer aprender numa audiência pública, eu acho que tem muitos casos, Vossa Excelência não vai conseguir, por mais inteligente que seja. No entanto, nós estamos aqui para discutir uma realidade, que é o orçamento do município. Agora, aprender contabilidade aqui, pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos. Não dá para acreditar que isso seja verdadeiro partindo de um vereador dessa casa. Fora isso, eu tenho que admitir que nós somos realmente carentes. Nós precisamos, com urgência, de cursos de reciclagem. É só isso, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao secretário, eu vou dizer, esse duelo desses dois começa pela manhã e termina entrando pela tarde, que é o caso de hoje. Com a palavra ao secretário para responder os questionamentos. Olha, o secretário vai fazer as suas explanações finais para a gente encerrar a sessão. O senhor teve até 5 minutos para as suas perguntas. E ele deu a réplica de mais 2 minutos. O senhor vai aguardar ele responder o que o senhor questionou aí. olha, o nobre vereador Edivaldo Lima, ele coloca que foram feitas as perguntas e não obteve as respostas. Observe, com relação à questão do lixo, isso é administrado pela CESP. Com relação às taxas, a taxa de trânsito, por exemplo, é administrada pela SMT, uma autarquia independente. Isso até, meu vereador, é uma questão também de prerrogativa. Eu respeito a prerrogativa de cada secretaria, de cada secretário. Eu não gosto de entrar em assunto de uma outra secretaria. A questão, sim, quando o senhor coloca o montante aproximado da verba que a Secretaria da Fazenda libera mensalmente para o Hospital da Mulher, isso a gente tem. E não seria interessante lhe negar, a gente está repassando em torno de 2 milhões e 900 mil. Agora, eu quero dizer uma coisa ao senhor, que é muito importante até para o senhor se desgastar menos. 100% dos atos praticados pelo município, por exemplo, 100% dos contratos celebrados estão no portal da transparência. Até o último centavo liberado, do ponto de vista do desembolso, no cumprimento dos acordos, dos convênios, na relação de prestador e de fornecedor de material, está no portal da transparência. Ipsilíteres, o senhor vai encontrar isso tudo ali. Faça um teste hoje, depois do café, que o senhor estiver tranquilo, dê uma olhadinha, porque segundo o doutor Rafael, um membro do Ministério Público, nós temos o portal de transparência mais completo da Bahia. Ele é todo autoexplicativo, ele não lhe dá margem. Abra e dê uma olhadinha.
Se nós fizermos um pagamento hoje, o senhor vai ver esse pagamento registrado amanhã, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, acho que de qualquer sorte, encerra aqui o meu pronunciamento, agradecendo a presença de todos. E se uma... Excelência, só uma pausa, por favor. O senhor já com relação à última audiência, o senhor emitiu um ofício para a Secretaria da Fazenda e ela, em tempo recorde, lhe respondeu. Toda e qualquer pergunta que o senhor queira fazer, a gente vai até extrair a resposta do portal da transparência e ele mandar. Eu não vou criar, nem a Nilton, nem a minha equipe técnica vai se debruçar e ver que resposta vai lhe dar, não. Nós vamos extrair a resposta de qualquer que seja a sua pergunta, desde que esteja dentro de um contexto, a gente vai extrair a resposta do portal da transparência do município de Feira de Santana. O senhor teve 5 minutos no primeiro questionamento. Até 5, o senhor chegou aos 5. No segundo, o senhor teve 2, foi para 3 minutos para fazer a réplica, né? O secretário fez as anotações. Por que nós entendemos, o senhor buscou informações de outras secretarias que têm seus orçamentos aprovados por esta casa. Cabe, no nosso entendimento, e o secretário está aí, que pode afirmar ou não, os secretários das pastas responder, que o senhor falou de meio ambiente, o senhor se referiu à CESP e se referiu ao PROCON. Todos eles têm os seus orçamentos e cabe a esses representantes responder. A não ser que o secretário tenha essas informações e ele puder dar essas informações. É uma situação que eu não tenho conhecimento, ele pode ter essas informações e lhe passar. O senhor tem outra pergunta? Libera para fazer? Pode fazer. Eu vou liberar para o senhor fazer a outra pergunta. Toma o microfone aqui. Pega aqui, dá o microfone ele aí. É porque aqui está sendo transmitido pela TV Câmara. Parabenizo o presidente por instalação desse serviço, a equipe que faz a cobertura, os trabalhos, e os internautas estão nos acompanhando e assistindo, e é bom que fique esclarecido. Todo o trabalho, nesse momento, está sendo feito pelos vereadores, pela apresentação do secretário e os que demais acompanham. Vereador Obrigado, Lima. senhor presidente. Aí agora eu observei que a democracia imperou agora nessa casa. Obrigado, viu? Pelo seu gesto democrático e de retornar o microfone ao vereador Edivaldo Lima. Nobre secretário, a Secretaria de Educação, ela tem uma quantidade, a prefeitura em si, um contrato com a empresa de transporte. Qual o montante, qual o valor que é pago para o sistema de transporte que faz professores, alunos e saúde? Porque são esses 3 até agora que eu tenho conhecimento que a prefeitura faz para